Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 26 de abril de 2020, terceiro domingo da Páscoa. Queremos rezar em comunhão com os bispos de todo o Brasil que estariam, porventura, nesta data, reunidos em Assembleia Geral em Aparecida, para que cada um deles sejam iluminados pela ação do Espírito Santo, para que possam bem exercer o seu apostolado diante de toda esta situação em que vivemos em nossa sociedade. Que Deus possa abençoar a cada um deles. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então, Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros,
e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada comunidade, o Santo Evangelho de hoje tem como centralidade o caminho. Jesus ressuscitado caminha conosco. Por isso que nenhum de nós devemos colocar como base de nossas vidas a derrota, a tristeza e a desesperança. Todas as vezes que deixamos ser dominados por esses sentimentos, a nossa vida se torna desordenada. E assim ficamos como cegos, não reconhecendo a presença do Senhor ao nosso lado. Por isso que um caminho que aparentemente era um caminho da decepção se torna um caminho catequético, onde o próprio Mestre se coloca também ao nosso lado, nos ensinando as Escrituras, nos abrindo primeiramente a mente, para que depois de abrir a nossa mente através da palavra, possa também abrir o nosso coração, fechando e abençoando o pão diante dos nossos olhos. O nosso coração não ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras? Vivemos em momentos em que estamos, de certo modo, sendo sustentados pela palavra de Deus a cada dia. A cada Eucaristia em que assistimos pelas transmissões, a cada momento de oração em que muitos de nossos padres realizam, graças a Deus, levando a palavra do Senhor a todos os lares. E é justamente nesse movimento que estamos fazendo, diante de um distanciamento social, que também somos convidados a sentir os nossos corações se aquecerem. Porque é um coração que se aquece e que revela o ressuscitado, que revela a vitória de Cristo sobre a morte. É verdade que algumas mulheres nos deram um susto. Que este susto se torne para nós a certeza da vitória de Cristo. Que o bom testemunho daqueles e daquelas que presenciaram Jesus ressuscitado também seja o nosso grande alimento de caminhada. Tenhamos a coragem de voltar para Jerusalém. Tenhamos a coragem de ir ao encontro de nossos irmãos, também anunciar: vimos o Senhor ressuscitado, e ele apareceu a nós ao partir o pão. Amada comunidade, que sejamos nesse dia que se celebra o terceiro domingo da Páscoa, esse corpo místico que tem como cabeça o Cristo. Que possamos elevar os nossos corações a todos os momentos que estamos fazendo em nossas casas, com nossas famílias, os nossos momentos de orações pessoal, que possamos sentir o nosso coração se aquecer, porque o Senhor está conosco. O Senhor caminha com o seu povo e ali vai nos explicando tudo aquilo que é necessário para que a nossa mente e o nosso coração possa se abrir para a grande graça do ressuscitado. Lembremos, não deixemos ser dominados pelos maus sentimentos, da tristeza, da derrota, da desesperança, da incerteza. Não, porque somos discípulos e missionários. E a nossa base está na esperança do ressuscitado, que nunca nos abandona. A nossa força, ela vem dele e é sustentada pelos dons do Espírito, que cada vez mais nos conduz pelo bom caminho, o caminho que é da vida e do amor, sempre resplandecendo no coração do povo e no coração de todos aqueles que estão afastados da grande misericórdia de Deus, que é a sua vitória sobre a morte. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual.
para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de nosso padroeiro paroquial São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do ressuscitado seja nossa força. Tenhamos um abençoado domingo e que Deus vos abençoe.